Dizem que a habilidade número 1 é a regulação emocional. E não há como escapar disso. Você não pode evitar isso se quiser ter um relacionamento significativo e íntimo. Não há como fugir disso. Autora e palestrante TEDx, que transforma a inteligência emocional em hábitos práticos para a equipe. Com vocês, Bayavotti. Em relacionamento não existe a verdade. Existem duas pessoas, vivendo experiências próprias. Você no seu mundo e eu no meu. Enquanto brigarmos pela verdade, os dois perdem, porque essa verdade única simplesmente não existe. Se a briga é pela verdade, é uma batalha perdida, ponto final. Concordância é inimiga de sintonia, e o que a gente precisa para reparar é sintonia. Precisamos de empatia, certo? Se não defendemos a verdade absoluta, estamos defendendo que a sua perspectiva ou a minha sejam ouvidas, vistas e validadas. Sim. Conflito sem reparo é só dor. Já conflito com reparo vira cura. Eu acredito de verdade que a gente entra em relacionamento para curar partes de nós que ninguém antes conseguiu curar. Você sente que se curou daqueles relacionamentos com homens? Não sei. Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Temos a inspiradora Bayavotti. A gente estava falando agora há pouco sobre como nós dois entramos em relacionamentos anteriores já fazendo terapia, em vez de esperar o conflito aparecer para depois tentar reparar. Você vem ajudando pessoas a entender resolução de conflitos em relacionamentos, pesquisando o tema há muito tempo e trabalhando com gente nessa frente. E eu fico curioso. Você acha que a gente precisa de conflito para ter um relacionamento saudável? Isso faz parte de uma relação próspera, harmoniosa, realmente saudável? Ou então, é melhor criar acordos, alinhamentos, combinados e aceitação desde o começo, nos primeiros 6 a 9 meses, para minimizar conflito, para não ter que gastar toda a energia reparando lá na frente. O que, na minha opinião, suga a vida da relação. Qual é a sua visão? Olha, para mim é uma dança. Eu enxergo os relacionamentos em fases. A primeira é aquela fusão. Você acha a alma gêmea, a outra metade, e fica no clima de como vivi tanto tempo sem você, como ainda não tinha te encontrado. Tô tão, sabe? Rola mesmo uma sensação de fusão. E aí parece que vocês nunca vão brigar por nada. Temos tanta coisa em comum. Essa pessoa é perfeita. Isso mesmo, exato. E inevitavelmente, porque são dois sistemas nervosos distintos, com feridas e histórias diferentes. Em algum momento, vocês entram em outra fase, que eu chamo de disputa de poder. Nela, vocês encaram um monte de tensão. É quando as diferenças começam a se chocar. De repente, cada um começa a se individuar. Onde achávamos ser uma só ameba, agora é tipo, pera, você é um indivíduo, com desejos e necessidades diferentes e eu também. Então, o que a gente faz? Essa tensão é intrínseca à fase, e ela é importante. A gente precisa encontrar as áreas de atrito para atravessá-las, até chegar à terceira fase, a interdependência. Nessa fase, a relação ganha mais suavidade. Você passa a conhecer as feridas um do outro e consegue lidar um pouco melhor com elas. Você já sabe onde tende a se enroscar, conhece os ciclos. Só que o problema é, a maioria nunca sai da fase 2. Muita gente fica na disputa de poder o relacionamento inteiro. Como é essa fase de disputa de poder para a maioria das pessoas? Pode ter muitas caras. Não existe molde único. Para quem evita conflito, a disputa de poder costuma parecer distância. Tipo, a pessoa fez algo que me incomodou. Acho melhor não falar nada e fingir que não é importante. Tipo engolir os sentimentos? Total. Às vezes, tratamento de silêncio. Sim, pode ser isso, claro. Para algumas pessoas pode ser, isso me deixa desconfortável, então não vou falar nada. Gostam de manter as coisas sob controle. Ah, talvez algumas pessoas fiquem incomodadas com isso. Mas tudo bem, eu dou conta. É o clássico, tô bem. Até que 2, 3 anos depois, você explode, Você né? definitivamente não está bem.
ou 2 semanas depois, não está nada bem. Sim, E se os dois fazem isso, acaba aqui. Vocês passam a andar em caminhos paralelos. E logo, viram colegas de quarto que mal conversam, vivendo vidas diferentes na mesma casa. ou então, essa fase também seria quando você não fala o que está realmente no coração. Por exemplo, falta coragem para falar direto com o parceiro, mas você comenta com amigos e família sobre o que ele não está te dando. 100%. Sim, 100%. E veja, isso faz sentido até certo ponto. Se crescemos com medo do que significa trazer a nossa verdade, se aprendemos que falar o que é real para nós gera afastamento ou punição, sim, então, a gente se adapta a esse tipo de resposta. Tem um dos meus mentores é o Terry Real. Ele é ótimo. E tem uma frase que eu acho profunda. Adaptativo agora, desadaptativo depois. O que isso quer dizer é que o que hoje funciona como adaptação, por exemplo, você aprendeu porque sua mãe gritava com você e a sua reação na época era se esconder e sim, depois se comportar. E no relacionamento, o que você tende a fazer? Provavelmente se esconder e se comportar. Aí seu parceiro vem bravo e você começa a apaziguar. Não, tá tudo bem. Eu juro que não foi minha intenção. Enquanto isso, por dentro você está fervendo, mas não diz nada porque acha que vai acontecer o quê? Que sua mãe vai gritar. Só que agora é o seu parceiro. E então, é hora de começar a entender de verdade o que significa deixar para trás aquelas reações que já não servem mais e aprender a responder de forma mais saudável. Por exemplo, se você levava bronca quando era criança, talvez a maneira mais inteligente de lidar com isso na época fosse se trancar no quarto e chorar. E tudo bem. Aquilo fazia sentido naquele momento. E isso te trazia a atenção do seu pai. Quando você chorava, sua mãe gritava e o seu pai vinha te consolar. sim, Então, o que você aprendeu? Que segurança é chorar, ter uma reação grande, e aí o pai vem consolar. Agora, adulto, você chora esperando a mesma atenção. E isso nem sempre é consciente. Você chora porque é o que vem. Sai assim de você. Fácil. E, de repente, o seu parceiro não responde a isso. Na verdade, seu parceiro precisa que você esteja um pouco mais regulado para conseguir te encontrar nesse lugar. sim, E para onde você vai? Afunda mais na dor. Chora mais ainda. Porque foi isso que te deu atenção lá atrás. Quando a gente não percebe que existe uma parte mais jovem que assume o volante quando estamos acionados, você pode chamar isso de amígdala ou de criança interior. Muita gente, em muitas tradições, dá nomes diferentes para essa experiência. sim, Eu gosto de enxergar como uma criança pequena, seu eu de 5 anos chorando, implorando por colo e atenção. E quando isso bate, como costuma acontecer em relacionamentos, com as feridas do seu parceiro, adivinha? Suas necessidades provavelmente não vão ser atendidas. sim, Isso vai acabar gerando mais tensão. Então, a questão é, será que a gente não poderia já resolver isso logo no início, conversar, acertar alguns pontos e combinar tudo para evitar que esse tipo de tensão apareça? Eu acho que isso anda junto com a narrativa que venderam pra gente e que ficou no inconsciente. Disney, comédias românticas de Hollywood e o hashtag Couple Goals nas redes, sobre como um relacionamento deveria ser. E, a menos que você esteja em desenvolvimento pessoal, em terapia, lendo livros sobre relacionamento ou indo a workshops, quase não há lugar na cultura que ensine que conflito é normal e que ele constrói intimidade. Agora, existem muitas formas ruins de lidar com conflito, então não estou dizendo que grito e abuso são. Isso não é um jeito saudável de fazer conflito. Mas se você consegue conduzir o conflito de um modo que leve ao reparo e feche o ciclo, então, quando há reparo, quero dizer, conflito sem reparo é só dor, vez após vez, sem parar. sofrimento. Sim, sim, Isso mesmo. Mas conflito com reparo, isso vira cura. Eu gosto de pensar assim. Cada um entra no relacionamento, trazendo todos os anteriores na bagagem. A relação com seus cuidadores, por exemplo. sim, É a relação com quem partiu seu coração, ou com as 12 pessoas que partiram antes. É a dor que você causou nos outros, e a dor que os outros causaram em você.
Você entra no relacionamento com toda essa dor não curada. E, no fundo, chega para o parceiro e diz: Me cura. tá aqui, Sim, sim. tá aqui. Mas a gente nem percebe que é isso que está dizendo. Sim. Não é por isso que entramos num relacionamento. Não é isso que pensamos quando começamos uma relação. Mas, para mim, quando eu fico um pouco mais espiritual, mais mística, eu acredito de verdade que entramos em relacionamento para curar partes de nós que ninguém antes conseguiu curar. E quando encontramos a relação na qual decidimos colocar no altar, tipo, é aqui que vou fazer o meu trabalho, é aqui que vou. O que cada um está dizendo é: eu topo estar aqui para ajudar a curar as partes de você que ninguém antes de mim conseguiu ajudar a curar. Eu topo essa tarefa, e vice-versa. Para mim, esse olhar é um presente que damos um ao outro quando entramos numa relação e dizemos: não importa o quanto eu te queira perfeito, eu sei que você vem com feridas em aberto, e eu tenho exatamente os ingredientes que provavelmente vão esbarrar nessas feridas. Nossa, sim. Mas então, se formos responsáveis e se fizermos o nosso trabalho, eu também posso apoiar a cura dessas feridas. Sim. Já entrevistei o Gabor Maté aqui no programa e ouvi ele dizer algo como: se é histérico, é histórico. O que ele quis dizer é que, se alguém reage a partir de um gatilho e entra numa reação histérica diante de uma situação que nem é ameaça física, mas parece assim para a pessoa, tem alguma história por trás causando aquela reatividade. E pelo que eu te ouço dizer, conflito saudável exige coragem. E o que me faltou na maior parte da minha vida, em todo relacionamento íntimo, foi coragem. Na maior parte da minha vida. Eu engolia. Fiquei preso na segunda fase, a disputa de poder, por boa parte da minha vida afetiva. Eu entrava em relações de 2, 3, 4 anos e repetia o ciclo, achando que o problema era a pessoa com quem eu estava. Aí começava outra relação e repetia o percurso da fase 1 para a fase 2. E você fica na fase 2 para sempre, tentando chegar à interdependência, né? Mas eu só senti isso mesmo agora, no meu casamento. E também entendo você dizer que a gente não se relaciona com uma pessoa em abstrato, e sim com o sistema nervoso dela. E se o sistema nervoso está ferido e desregulado, Sim, é com isso que você está se relacionando, com o jeito que a pessoa percebe tudo ao redor. E se tudo o que você fala, faz ou deixa de fazer afere com facilidade, é com esse relacionamento que você está lidando. Não com a aparência, mas com o que está dentro do sistema nervoso e com a forma como responde ao ambiente. eu costumo dizer, se nos primeiros encontros a gente perguntasse: tá, e quando você sai do eixo, como você fica? Quando você está super acionado? Quando está 10 de 10? Quando está 5 de 10? O que acontece? Com o que eu vou lidar aqui? Tem um urso dentro de Sim. mim. Tipo um urso que quer destruir. Se eu não estou regulado, sabe? Fico do tipo, deixa que eu encaro o mundo. Um urso. Mesma coisa. Eu posso ir para os dois lados. Posso ficar barulhenta. Ou posso ficar super silenciosa, a ponto de você nem sentir meu coração. Eu consigo ir a esses dois lugares. E não são lugares dos quais eu me orgulhe, diga-se. Claro. Mas nós, e aliás, não importa o quanto a gente trabalhe, essas partes continuam vivendo dentro de nós. Sim. Não é que a criança interna vai desaparecer. É que quando você entende como seu sistema nervoso fica ao desregular, tipo, eu sei que meu peito aperta, ou eu começo a falar muito rápido, ou eu começo a suar, ou talvez não seja tão fisiológico, mas eu começo a sentir você virar meu inimigo. Eu começo a montar um caso contra você, certo? Exatamente. Todo mundo já esteve aí Sim, de um sim. jeito ou de outro. Quando eu entendo qual é a minha cara de desregulação, eu começo a assumir responsabilidade quando estou indo para lá. E por aquela parte adaptativa, porque é disso que se trata. É a parte de nós que luta por me mantém seguro, me mantém seguro. Aí podemos fazer algo como colocar a criança no banco de trás, tipo, ok, você tem 5 anos, eu não quero que você suma, mas você também não pode dirigir. Sim. E tem outra coisa que o Terry fala, que eu acho bem inteligente.
Você coloca a criança no banco de trás. Dá amor, mas dá limite, porque é isso que criança precisa. Amor e limites. Então você diz: ei, pequena, deixa comigo. Você não precisa entrar nessa briga. E, no geral, ela nem quer. É tipo: ótimo, mãos fora do volante. Sim, Posso tirar um cochilo ou brincar de Lego aqui atrás. Aí a sua parte mais regulada entra em cena. Mas você precisa cuidar da parte que está desregulada. No geral, você tende a se encaixar melhor em um dos dois modos. Ou consegue se equilibrar sozinho, ou precisa da interação de outra pessoa para encontrar esse equilíbrio. A ideia é desenvolver também o outro lado, porque é isso que normalmente faz diferença. Eu sou do time da corregulação. Às vezes, eu realmente preciso que minha esposa me ajude, que me acalme. Isso tem feito uma enorme diferença para mim. mas se você atrai alguém independente que diz, eu sou independente, me dá espaço, você acaba se agarrando a quem quer ficar sozinho. Essa é ela. Você se agarra a alguém que quer ficar sozinho. Mas é aí que a cura entra em cena, certo? Como eu vinha desse lugar de me salva das minhas emoções, não dou conta sozinha. Aí minha esposa me dizia, isso não funciona. Então, o que eu tive que fazer? Construir a habilidade de autorregulação. Desenvolver em mim a parte que sabe se cuidar. E quanto mais você faz isso, mais ela quer chegar e 100%. corregular. Exato. Em vez de, não, ela que precisa fazer isso. Sim. Sim. 100%. Interessante. Você comentou que há um grande vínculo entre saúde fisiológica e desregulação emocional. Como isso pesa nos relacionamentos? Obrigada por perguntar. Obrigada, porque isso é muito importante. Acho que uma das coisas que estamos perdendo hoje no campo dos relacionamentos é um diálogo verdadeiro, aberto e profundo sobre o assunto. Atualmente, falamos muito sobre traumas, falamos muito sobre o sistema nervoso. E sim, esses temas são importantes. Não estou tirando o peso disso, mas ainda não conectamos nesse campo como a saúde fisiológica e biológica afeta a capacidade de se regular. Se você acabou de comer uma refeição cheia de açúcar, Sim. se não dormiu direito, se a tireoide está desregulada, se falta vitamina D, se os hormônios estão fora de eixo, se o cortisol está alto. Minha esposa e eu estávamos falando disso agora. Ela andava desregulada e fomos ver por quê. Fez exame da tireoide e tudo fora de faixa. Em 2 meses mudou. Ela tinha acabado de fazer os exames e já deu outra coisa. A gente pensou, faz todo sentido. Aconteceu comigo também. Meu cortisol saiu do eixo. E eu me perguntava, por que estou tão sensível? Não entendo. Estou fazendo FIV, mesma coisa. Com a FIV, eu sei o que está acontecendo. Tomo estrogênio, tomo progesterona. Dá pra ver. Um dia tomo progesterona e viro capeta. No dia seguinte tomo estrogênio e penso, tá tudo tranquilo. Tô bem, Sim. tô bem, nada me incomoda. Só que a gente não liga os pontos. Falamos muito de trauma. E sim, é importante. Mas há outros motivos para você não se regular. Pode ser algo fisiológico. Então, fazer exames, para mim, é o básico que já ajuda muito. O que eu quero dizer é, se estamos falando de algo gratuito, estamos falando de aproveitar a luz do sol de manhã e no fim da tarde. Também estamos falando de dormir o melhor possível e se alimentar bem. O próximo passo seria fazer exames laboratoriais. Só para olhar debaixo do capô e entender o que está acontecendo com meus hormônios. Sim. A Function Health tem um painel ótimo. Eles oferecem um plano de assinatura bem mais barato que muitos exames e são excelentes. Eu trabalho de perto com eles, gosto muito. E eles acompanham com o tempo. É mais uma forma de você assumir o controle da sua regulação. E não dá para reparar sem estar regulado. Ponto. É muito difícil, porque se você está em colapso ou em modo luta ou fuga, é quase impossível resolver conflito. Você precisa voltar a um estado de calma para conseguir conversar com consciência sem surtar. Eu, naquela segunda fase que você citou, das 3 fases, vivi muito tempo na disputa de poder porque me faltava coragem de sentar com alguém desregulado emocionalmente. Quando gritavam comigo, choravam, explodiam ou me davam tratamento de silêncio, eu pensava, como faço essa pessoa ficar feliz agora? Eu atraía pessoas com o sistema nervoso desregulado e não tinha a coragem necessária para chegar à interdependência. Vivendo nessa disputa, repetia o ciclo porque pensava, só não quero mais alguém gritando comigo. Não quero alguém chorando toda vez que algo em mim desagrada. Eu não dava conta.
Não sabia como sustentar as emoções. Então eu mudava quem eu era para agradar e virava outra pessoa. Depois passava a me ressentir o outro e a relação. E tudo ruía. Eu pensava, já nem sei mais quem eu sou. Vivendo em adaptação para agradar alguém que nunca está feliz. E eu assumo. Me faltou coragem para dizer, olha, eu te amo, eu me importo. Mas assim não funciona para mim. A gente precisa de limites, de combinados. Em vez de, é do seu jeito, se não for você vai reagir. Então eu mudo para te agradar. Faltou coragem em mim. Faltou regulação nelas, talvez, ou outra coisa. Coragem também. Faltou dos dois lados. E eu percebi que preciso conseguir sentar no fogo Sim, quando algo me deixa desconfortável. Preciso continuar a me curar para que isso deixe de ser tão desconfortável. Fica mais assim. Talvez eu não goste, mas isso não vai me fazer mudar quem eu sou para agradar uma pessoa. coragem é um jeito de ver, mas provavelmente você tinha um motivo muito forte Claro, para ir para o caminho de agradar, apaziguar e se atropelar. eu queria me sentir seguro. Sim, então, é tipo... Agora, isso não funciona, como você sabe. Não funciona. Mas há boas razões por trás do que fazemos. E no fim de uma briga, vem o, meu Deus, por que eu fiz isso? Sim, Não claro. acredito. Por que eu gritei de novo? Por que eu me anulei de novo? Há motivos. É aí que cavar fundo, terapia, workshops, o que for, é tão importante para entender os mecanismos do seu comportamento. E, sinceramente, acho essencial dar um pouco de graça para nós mesmos sobre o porquê de agirmos de tal jeito. Você não quer apaziguar por querer. Você não entra numa conversa pensando, vou atropelar todos os meus limites agora. Você faz porque tem algo no seu sistema que trava e não sabe reagir de outro jeito, além daquele que, como você disse, te mantém seguro. Sim, E é muito importante a gente saber disso. e tem algo ligado a isso. Você tem uma frase que diz, o desafio real não é só usar ferramentas, é refazer a sua forma de abordar o conflito. Eu nem tinha todas as ferramentas certas antes. E mesmo quando a gente os tem, o que realmente importa é transformar a maneira de encarar o conflito. Então, quando o seu parceiro entra em colapso, ou você entra, ou ambos, dá para concordar que precisamos de ferramentas para regular as emoções quando elas estão lá em cima. Ponto. Todo ser humano. E também precisamos rever como abordamos o conflito. Eu abordava cada ruptura pensando, como saio disso o mais rápido possível e volto à paz? Voltar para a segurança, para a harmonia, para a energia de almas gêmeas, não de disputa de poder. Ah, sim. Como a gente volta para o que era no primeiro mês? Era tão fácil, divertido, incrível. Você não pode voltar a ser aquela pessoa? Nos primeiros 6 meses, você não era assim. Agora parece uma menina machucada, chorando dia sim, dia não e gritando comigo. Isso não é a pessoa que eu conheci. Então você entra numa mudança de identidade da relação e pensa, o que é isso? Eles veem algo em você e dizem, você não faz mais o que fazia. Seja o que for, né? Os dois deixam de fazer algo. E aí vem a disputa de poder. E você só pensa, como volto para a energia de alma gêmea? Com a qual eu nem concordo muito. Mas é que, olha que curioso. Minha esposa é uma atriz de cinema muito famosa no México. Já fez mais de 40 filmes e foi a rainha das comédias românticas por lá. Por muitos anos, quase todo filme que ela fazia era comédia romântica e liderava a bilheteria. Ela cresceu nessa Disneyland, nesse molde cultural de o relacionamento é assim. Em casa, não era assim. Os pais dela têm uma relação bem saudável. Mas ela viveu esse universo do cinema, encenando essas histórias e, de certo modo, trazendo isso para a vida. E precisou curar e perceber. Não é sobre você me completa. É sobre eu me completar e construir inteireza dentro de mim. Aí sim, dá para criar interdependência quando os dois constroem essa inteireza lado a lado, certo? Podemos continuar crescendo juntos. Mas parte disso é a forma de abordar o conflito. Acho que os dois lados precisam de ferramentas. E precisamos entrar no conflito dizendo, antes eu queria paz, harmonia, ou eu queria vencer e estar certo. Tipo, você está errado, eu estou certo. Eu sei. Você está frágil agora. Eu tenho as respostas. Meu ego era enorme, sabe? Eu só queria ganhar. Bem-vindo ao clube. Né? Exato. Mas no começo do relacionamento com a Marta, eu pensei,
Só venço se nós dois vencermos. Se um perde, os dois perdem. Sim. Então os dois precisam. Minha abordagem virou: como é que a gente ganha junto no conflito? Aprendi isso nos workshops de inteligência emocional que nós dois fizemos. É entrar no conflito com essa mentalidade. E não é fácil, nem hoje. Mesmo com ferramentas, ainda é chegar com: não é sobre eu estar certo e você errada. Como é que a gente sai ganhando aqui? Sim. Falando sobre mentalidade, acho que existem 3 coisas muito importantes a considerar ao lidar com conflitos, e que, de certa forma, a gente aprendeu do jeito errado, ou nem chegou a aprender direito. Eu uso a sigla VAR como uma maneira de lembrar desses pontos. Tá. Verdade, acordo e responsabilidade. Sobre verdade, é quando a gente entra naquele modo de certo ou errado. Muitas vezes, queremos vencer a discussão defendendo a nossa verdade. Tipo quando alguém diz: você gritou comigo, e o outro responde: eu não estava gritando, só falando alto. Sim. E você... Não, você não como? gritou. Você tá indo rápido demais. Eu só passei um pouco do limite, certo? No fundo, se a gente insiste em provar quem está certo, já começa perdendo. Não existe a verdade num relacionamento. O que existe são 2 pessoas, cada uma vivendo a sua própria experiência. Você enxerga as coisas do seu jeito e eu do meu. E enquanto a discussão for sobre quem detém a verdade, os dois saem derrotados, porque essa tal verdade simplesmente não existe. O que realmente importa aqui é perceber que muitas vezes achamos que precisamos, e isso se conecta ao segundo ponto da mudança de mentalidade: concordar uns com os outros. Se partimos da ideia de que é obrigatório concordar, acabamos assumindo que a sua verdade precisa estar certa, e, consequentemente, a minha estaria errada. Mas como isso poderia funcionar? Não funciona. Essa conta simplesmente não fecha. Agora, quando entendemos que não estamos defendendo uma verdade absoluta, o que realmente está em jogo é garantir que a sua perspectiva ou a minha sejam ouvidas, reconhecidas e valorizadas. Sim. O jeito de fazer isso é: um fala por vez. Não dá para falar ao mesmo tempo. Tenta fazer isso numa família mexicana. Ai, meu Deus! Todos falam juntos. Ao mesmo tempo. Isso é simples, mas não é fácil. Simples, mas não é fácil, gente. É super, super desafiador. Você precisa realmente ouvir. Mesmo com a emoção lá em cima, tem que combinar. Agora eu vou ouvir. Depois você ouve. Vamos acordar quem escuta quando. Sim. Sem interromper, É certo? difícil. É que a gente nem sempre percebe o quanto essas habilidades são complicadas de colocar em prática. A gente precisa repetir muitas e muitas vezes para realmente conseguir fazer funcionar. Olha, a ideia é fazer um de cada vez. Quando for a vez do seu parceiro, ele vai falar algo que pode te irritar, e você vai acabar entrando no meio. Isso vai acontecer, e precisamos ter isso em mente enquanto praticamos. Esse é um processo para a vida inteira. Mas o passo certo é identificar quem está mais desregulado. E essa pessoa precisa ser reparada primeiro. Então, antes de entrar na conversa de reparo, os dois precisam, o que eu chamo de não fazer nada. Ir para os seus cantos, beber água, tomar um banho, ligar para um amigo, falar com a terapeuta, o que precisar. Pisar no chão e fazer o que for necessário para ancorar um pouco, para começar a se regular. Quando pelo menos um de vocês estiver, digamos, num 3 ou menos, numa escala de 0 a 10, aí sim dá para ter a conversa de reparo. Aí vocês entram. Nesse ponto, se nós duas estamos reparando, e você é quem precisa primeiro, eu preciso me dizer: não é que eu não vou ter a minha vez. É só que agora não é a minha vez. Para muita gente, especialmente quem agrada demais, eu me incluo, uma ex-agradadora em recuperação. Já estive aí. Você precisa saber que sua vez vai chegar. Sim, sim, sim. Então eu penso assim: você abre o macacão do seu ego, tira a sua perspectiva e coloca de lado, para ela tirar uma sonequinha. Só uma. Não é que a sua perspectiva não importe. Ela só vai tirar um cochilo por enquanto, para que eu possa focar 100% do meu esforço, energia e atenção em você. Mesmo tendo a minha verdade aqui, a minha perspectiva aqui, o que me feriu aqui. A gente vai tratar disso. Só não é agora. Sabendo disso, eu consigo me conectar com você. Posso ficar curiosa sobre o que está acontecendo aí no seu mundo. É o segundo ponto, o acordo. Sim. A gente fica preso na necessidade de concordar, como se o que você disser tivesse que mudar meu modo de ver o mundo e o que aconteceu comigo. Não precisa. A concordância é inimiga da sintonia,
e é de sintonia que precisamos para reparar. O que precisamos é de empatia, certo? Sintonia, empatia, dá para usar quase como sinônimos. E há dois tipos: empatia emocional e empatia cognitiva. Honestamente, deve haver mais. A Susan David, de Harvard, fala disso. E eu acho uma forma brilhante de pensar. Empatia emocional é quando eu sinto aqui comigo o que está acontecendo. E conforme você fala, começo a sentir como é para você, como isso te feriu. Não é que eu me abandone, mas passo a pensar: uau, se eu acreditasse no que você acredita. Daí dá para entender como isso doeu. E por que você ficaria com raiva, triste, frustrada? Isso não significa que eu não tenha a minha perspectiva. Ela só está cochilando, está aqui do lado. E sabendo disso, eu consigo mergulhar na sua experiência. Já a empatia cognitiva, eu talvez não sinta o que você sente, mas começo a entender num outro nível. Sua história começa a fazer sentido para mim. Eu penso: ah, ok. Se você acredita nisso, faz sentido para mim. Não acontece no meu corpo, mas eu compreendo cognitivamente. Isso não quer dizer que concordamos. Sim. E isso é essencial, porque é onde tudo desaba no conflito. Quando achamos que precisamos apagar a nossa perspectiva ou o que nos aconteceu para que o outro sinta reparo. Sim. Eu também tenho algo que chamo de regra dos 70%, que eu descobri porque isso é difícil para mim, que é, quando passamos a esperar 70% de sintonia, 70% de você está tentando, está bom o suficiente, você faz as perguntas. Pode não ser do jeito exato que eu queria, nem no tom que eu queria, mas você está fazendo. Você está tentando. Está ali no 70%. Esses 70% são o trabalho do casal. Abaixo disso, o casal precisa de mais trabalho. Mas tudo que passa dos 70%, aqueles 30%, é o seu trabalho. É a parte de você com a qual não dá para reparar pelo outro. É assim que eu penso. Minha esposa e eu estávamos numa briga, antes de dormir, e ela tentando reparar comigo, fazendo de tudo, puxando todos os recursos. Tentando de tudo. Tudo que dava, ela estava tentando. Ficamos ali quase 1 hora. E em algum momento, eu olhei para ela e falei: acho que não tem como você vencer agora. Ela olhou para mim e disse: obrigada. Foi ali que comecei a entender melhor. Ah, isso aqui é meu para fazer. É a parte de mim, o poço de solidão, que eu preciso, entre aspas, que alguém venha preencher. Porque morro de medo de encarar esse poço escuro de tristeza sozinha. Quando entendi isso, passei a saber qual é o meu pedaço do trabalho. Eu sei onde está o meu trabalho, porque ela me encontrou tanto quanto conseguia. Esse é um trabalho importante para eu fazer. Sim. E, por fim, responsabilidade. E a gente sabe disso por causa do Mastery in Transformational Training. E eu conheço isso do universo da Landmark, que nós duas já fizemos. Sim. E, de modo geral, quando não sabemos o que é, de verdade, assumir responsabilidade, a gente ou terceiriza e joga em você, eu te culpo. Sim. Ou eu pego tudo pra mim Tudo. Sim. e fico tomada de vergonha. E aí você ainda fica ressentida. E nesse lugar, você não consegue encontrar seu parceiro de verdade. Você não consegue acolher a dor do outro quando está afundada na vergonha do que fez. Só pensa: não acredito que te feri. O que há em mim que me fez fazer isso? E aí, você sai totalmente da experiência do outro. Nenhum dos dois caminhos funciona. A gente precisa, na verdade, O parceiro se sente abandonado porque você está no seu mundo da vergonha, em vez de ainda tentar reparar, certo? completamente. Tá. Você fez algo ruim e agora eu tenho que cuidar de você, mesmo tendo sido ferido. Então eu sinto que não tive reparo. Sim. Porque agora eu estou tentando acalmar a sua dor, a sua culpa, a sua vergonha. Aí estamos no seu mundo. E o que aconteceu com o que eu estava sentindo? Eu fui totalmente deixado de lado. Essa fase da disputa de É poder, dura. exaustiva. É pesada. Muito. E, aliás, só para pontuar, não é que você passa por fusão, disputa de poder e interdependência, de forma linear. Você pode voltar para a disputa quando surge uma transição nova, quando alguém perde o emprego.
Quando acontece algo grande, você pode ir e voltar, circular entre as fases. Como você sabe, o relacionamento não é linear. Sim. Mas sabe, entender que existe uma forma diferente de agir. Porque quando você está colocando a culpa nos outros, ou está se culpando, nenhum desses caminhos vai realmente ajudar a atender às necessidades do seu parceiro. É tão verdade. E é fundamental entender. Posso explicar esse quadrante para o pessoal? Sim. Certo. Eu aprendi isso também com o Terry Real. Sabe, eu não acredito totalmente em apenas uma abordagem para trabalhar com casais. Mas acho que isso ajuda muito a simplificar e entender para onde podemos ir quando estamos emocionalmente acionados. Certo. É um modelo fácil de visualizar. O que isso explica? Se chama grade do relacionamento. Isto é quando a gente começa a culpar o outro, certo? É o que chamamos de grandiosidade. É aquele lugar de não sou eu, é tudo você. Você fez isso. Você. Precisa assumir a responsabilidade. Exato, tipo, não sou eu, não tenho culpa nenhuma aqui. A gente tende, e isso é o lado mais dramático, a subir um degrau para a grandiosidade, ou descer um degrau para a vergonha. Mas também fazemos mais duas coisas. Ou partimos para um comportamento sem limites, que é gritar, chorar, cruzar os seus limites para conseguir o que eu quero, ou, para nos proteger, erguemos um muro e nos fechamos. Essas são as pessoas que se calam, as que ficam tipo, E também cedem, né? Ou isso está mais para os sem limites? depende de onde você cai no quadrante. Já chegaremos lá. Ao me culparem, gritarem ou chorarem comigo, eu costumava ceder. Eu não criava limites para tentar manter a paz. Mas paz, que é bom, nunca tinha. Não, não, não. Eu tenho um palpite de onde você se encaixa. Então, esses são os 4 lugares, os 4 quadrantes. No geral, a gente incorpora um desses 4. Na grandiosidade, se subimos um degrau e tendemos a ficar mais sem limites, o comportamento fica, de novo, bem dramático. É onde moram o abuso e a violência. É gritar, bater, jogar coisas. É quando você está sendo grandioso com seu parceiro sem manter limites? É isso? Não é exatamente ficar sem limites. E a gente pode falar de limites daqui a pouco. A falta de limites é mais o jeito de se expressar. Se alguém que se fecha fica silencioso, reservado e distante, a pessoa sem limites tende a ficar carente. E isso pode aparecer de vários jeitos. Aliás, se você fica carente e grudenta, isso é aqui embaixo. Já lá em cima, na grandiosidade, a falta de limites aparece como raiva direcionada a você. Eu grito, cresço no tom, tento te intimidar. Quando descemos para o sem limites movido pela vergonha, o tal de um degrau abaixo, eu não estou mais gritando e colocando tudo em você. Eu fico aqui desesperada e carente. Por favor, não vá embora. Eu faço qualquer coisa. Não foi minha intenção. Não acredito que fiz isso. Tô exagerando para ilustrar, claro. Sim, claro. Mas, e o meu palpite é... Fazendo um papel de carente, Eu vou dar um jeito nisso. Faça o que você quiser. Isso é apaziguamento. Às vezes, ele vem fechado, mas é mais comum nesse tom de só quero que isso acabe. É por isso que eu sinto que talvez você tenha vivido mais aqui. Sim. Não sei. Talvez não no extremo. Não, não. Mas nessa área, com certeza. A maioria de nós, aliás, não vive nos extremos. Alguns vivem, mas dá para imaginar como seria uma versão mais moderada. Eu fazia isso. É onde eu vivo. Sem limites e um degrau abaixo. No meu caso, quando minha esposa se fechava e levantava um muro, eu reagia de um jeito super sutil. Eu chegava com um amor. Você está um pouco mais fechada agora? Você precisa de espaço? Tem algo de que você precisa. Eu entrava no modo de tentar terapeutizar. Só que eu não vinha de um estado regulado e centrado. Eu vinha do lugar do, por favor, não me deixa. Uau, sério? Sim, total. Então vamos para o fechado, movido pela vergonha. Antes de você continuar, Sim, sim. o que aconteceria se ela fosse embora? Se alguém dissesse, olha, eu tentei, isso não funciona mais pra mim, acho que acabou. Como isso te afetaria, Aliás, isso já aconteceu, então sabe... né? E o que acontece aí dentro de você quando teve o término? Na verdade, é um pouco aquilo de que já falei antes. É aquele lugar dentro de mim para onde vou, um poço solitário, que se eu tocar, parece tão imenso que sinto que vou morrer. É essa a sensação. Parece um espaço proibido, um canto da alma onde simplesmente não consigo ir. É aquela escuridão que habita, num lugar sem forma definida, e que se eu acessar, é como se o mundo inteiro chegasse ao fim. O que é isso? É o medo de ficar sozinha,
De não ser amada por alguém, de não ser aceita? Ou o que isso significa? Para mim, é aquele lugar dentro de mim que diz: se você me deixar, vai estar provando que sou tão impossível de amar quanto às vezes acredito que sou. É um espaço mental pesado, que eu reconheço como meu estado menos saudável. É para lá que a minha mente acaba indo, quando estou nesse ponto. Já trabalhei muito essa parte, mas existe em mim uma parte com a qual sempre vou trabalhar. E essa parte pergunta: não importa o que eu faça, eu sou mesmo digna de amor? Tipo, você consegue mesmo me amar se eu tiver uma reação intensa? Eu mereço amor, ou você vai embora. E aí, numa fase da minha vida jovem e nos meus relacionamentos, eu fazia escândalo, chorava, aumentava o tom para você me provar que não ia me deixar. Para você chegar e me mostrar. Me mostrar que não vai a lugar nenhum. Não importa o que eu faça, Não importa. você vai continuar aqui. Sim, mas não funcionava tão bem. Não era exatamente uma estratégia vencedora, se é disso que estamos falando. Certo. Enfim, por que você acha que eu estou no terreno da reparação? Reparar foi a parte mais difícil para mim em todos os meus relacionamentos, e não foram poucos. Esse é o trabalho que eu precisei fazer em mim. Eu cresci em Salt Lake City, meus pais eram hippies, e eu não era mormon. Mas eu cresci com uma vontade enorme de me encaixar. Então eu ia à igreja, namorava os caras mormons, e... Seus pais não iam à igreja mormon? Não, Eles não eram mormons? não eram. Mas você vivia num lugar onde muita gente era. Salt Lake City nos anos 90. Sim, sim. Quase todo mundo era mormon. Então você queria se encaixar e ser aceita. Era tudo o que eu queria. Porque era isso que todo mundo fazia. Desde muito novinha, eu aprendi a me misturar. Eu aprendi... Eu fiz a mesma coisa. Sim, sim. Sim, foi... Eu me lembro, na 7ª série, de pensar: beleza, tem um jogo novo pra jogar. E se chama Vou Ser Querida e Popular por Todo Mundo dessa escola. E eu faria de tudo pra me encaixar com cada pessoa. E foi o que eu fiz. Você podia me levar a qualquer lugar e... A Bea da aula de hip hop era completamente diferente da Bea na igreja com a amiga, ou com o namorado, onde quer que fosse. E eu... Olha, funcionou. Eu fui Uau! tudo que você imaginar. Até virei Miss do colégio, até que parou de funcionar. Funciona até você perceber que seu sistema nervoso continua desregulado, né? Eu começava a namorar e eu literalmente me pegava sendo... Tipo, vou te falar, eu sou meio caseira, mas às vezes topo sair. Posso até curtir lá fora, mas, pra ser sincera, eu fico muito melhor em casa, quentinha, confortável e tal. E eu namorava, sabe, atletas profissionais e soltava algo tipo: claro, vamos pro Black Diamond num dia péssimo lá fora, vai estar super frio. E, vamos, tô dentro. E o tempo todo eu pensava: eu odeio isso, que coisa horrível. Mas eu não ligava, porque tudo o que eu queria é que eu era ótima no jogo da sedução. Aliás, eu dava um workshop quando era mais nova chamado Sedução 101. Eu vivia nesse... Então você curtia seduzir homens, pelo que parece. Ah, pra mim era um jogo. Fazer os caras ficarem afim de você. Sim. Mas depois você não queria ficar com eles? Aí, uns 6 meses depois, O que tô fazendo? eu provavelmente era muito parecida com a sua ex. 6 meses depois, eu pensava: não dá mais pra sustentar esse jogo. Aí começava. Eu já não sabia mais esconder. Então vinha à tona algo muito vulnerável. E vinha torto, atravessado. Nada bonito. Vai me aceitar do jeito que eu sou? Sim, Agora sim. que eu não sou mais aquela pessoa perfeita que você viu por 6 meses. Total, quer dizer, parece que... Era o amor da minha vida. Eu preciso dizer, em nome de todas as suas ex, eu só quero dizer, desculpa. E para meus ex, desculpa. Eu não sabia fazer diferente. Sim, sim. E não era... Aliás, eu não fazia isso conscientemente. Sim, sim, claro. Era quem eu era. Sim. Era como se fosse... Sobrevivência. Pra mim era tão fácil quanto pegar este copo d'água e beber. Não tinha mistério. Uau. Não era como se eu tivesse que parar e pensar: o que vou fazer agora pra essa pessoa gostar de mim? O que acontece quando você seduz um homem a partir de um lugar ferido? Ou quando um homem seduz uma mulher a partir da própria ferida, o que acontece com essa relação? Existe uma teoria que diz que atraímos pessoas que estão no mesmo nível que o nosso em termos de maturidade emocional. Alguém que reflete onde estamos por dentro e o quanto já aprendemos a lidar com nossos próprios sentimentos. Ou com base nas nossas feridas psicológicas, como diria a doutora Tara Swart. Atrairá a partir da sua ferida psicológica. Exatamente. Então, por mais que eu tenha me curado, eu vou olhar ao redor e provavelmente me atrair por alguém que tenha se curado mais ou menos no mesmo tanto e esteja no meu estágio de desenvolvimento. Por exemplo, eu namorei um cara fantástico, um dos meus melhores namorados. Ele era incrível. E eu ficava entediada de morrer.
Eu ficava entediada demais e terminei com ele sem outra razão, além de que eu nem sabia nomear. Só não me fazia sentir viva. Eu não tinha a menor ideia de como era um amor saudável. Sinto que amor saudável é um pouco... Às vezes pode parecer meio sem graça. Não é pra ser aquele... Eu sei, um show de fogos. mas eu tive que aprender. Eu tive que aprender o que é e eu... Só sentir paz. Eu nem chamaria de chato. Eu diria que é Pacífico. calmo pacífico. Não é chato. Sim, mas era assim que meu corpo sentia. Sim, 100%. Então o que eu fazia? Eu caçava atração. Não é que eu sabia de cara, é aquela pessoa que quero. E o que acontece quando um ferido atrai outro ferido? Adivinha? A gente vai esbarrar nas feridas um do outro. Agora, quero dizer isso porque acho importante. Ok, a gente não... Quero dizer, é quase impossível entrar numa relação totalmente curado. Sim, claro. Na minha visão, a maior parte da cura acontece dentro dos relacionamentos. Isso fica mais difícil quando as duas pessoas vêm de trauma. Mesmo quando só uma vem de trauma, já fica mais difícil, mais volátil, exige mais trabalho. Os dois precisam estar comprometidos em dizer, eu quero crescer. Para mim, essa é a coisa número 1 a se procurar. E não é só quem quer fazer, é quem consegue, quem pode... Consegue, está disposto. E vai fazer. Isso, Sim. e vai fazer. E aí você observa o comportamento mudando com o tempo, porque somos humanos falíveis, sabe? Você ainda não é perfeita? Você não imaginaria que eu seria depois de tudo isso? Pergunta pra minha esposa. Ela dirá que eu sou perfeita. O que mais destrói a confiança num relacionamento, na sua visão? Ameaçar o relacionamento. Ameaçar? Sim. Como é essa ameaça na prática? Dizer que vai embora, quando na verdade não. Você não vai. Pra mim, isso é o maior assassino da confiança. Porque o que acontece é, você começa a ameaçar que vai embora e não faz. Aí, na próxima briga, ameaça de novo. Seu parceiro passa a não se sentir seguro para trazer assuntos. Porque parece que toda vez que disser algo com que você discorda, o relacionamento está na corda bamba. Então, ele deixa de se sentir seguro para trazer as coisas, e você deixa de confiar em si mesma. É um combo de 2 golpes que faz um estrago enorme na saúde da relação. E essa coisa de ameaçar ir embora e não ir. Pensa bem, quando você diz, eu vou, e não vai, olha o quanto isso degrada seu senso do que você faz, seu senso de responsabilidade, Integridade. integridade, tudo isso. Mesmo que... E sim, se você não faz o que diz que vai fazer, você enfraquece a sua identidade. E uma parte sua sente isso. Tipo, uma parte sua sente. Então, sempre que puder, se você não pretende ir embora, há uma diferença enorme entre eu estou de fato considerando ir embora. Está na mesa, e a gente precisa olhar para o que me faria ficar ou partir, e estar no calor do momento, ativada e soltar um acabou para você, sem ter intenção de verdade, e 5 dias depois, vocês já estão em espiral de novo. É tão prejudicial para a saúde do relacionamento que eu não consigo enfatizar o suficiente. Eu só consigo imaginar a quantidade de experiências traumáticas que você viveu em relacionamentos passados, porque eu tive muitas também. E eu tive uma experiência que me lembrou disso que está falando. Foi quando eu tinha 23 anos. Eu namorava uma mulher alguns anos mais velha do que eu. E... não foi bom desde o começo. A dinâmica não batia, várias coisas erradas, mas você sabe... Ela ameaçou tirar a própria vida várias vezes. Não de terminar comigo, mas ela ameaçava. Ela ameaçava isso. E com 23 anos eu não fazia ideia de como lidar com nada disso. Muito menos com intimidade. Eu estava tão... tipo, o que você quer que eu faça? E isso aconteceu várias vezes. Era uma ameaça de tirar a própria vida. E eu pensava, como eu vou lidar com isso? E se isso acontece de verdade? Eu não entendia nada daquilo. Lembro que um dia, lá pela 3ª vez, depois de, sei lá, 6 ou 8 meses, ela falou, eu rio, mas... não sei você. Eu tenho esse riso quando algo é muito traumático, sabe? Eu lembro e penso, não tem graça, mas foi assustador. É tipo na terapia, quando alguém ri, mas não tem graça. A pessoa quase morreu. E você tem que dizer, Sim, não tem graça, há um motivo. não tem graça. Mas olhando pra trás, 20 anos depois, fica meio engraçado. Mas... eu estava dormindo. Pra você ver como estava ruim. Eu dormia no sofá da minha irmã. Sem dinheiro. Morando na casa dela. E a minha ex aparece, me ligou o dia inteiro e foi até lá. Na casa da minha irmã, onde ela sabia que eu estava. E ela manda, eu estou na...
Por que estou rindo de algo tão ruim? Me desculpa. Vai tratar isso na terapia. Eu sei, né? Aí ela manda. Tô na porta com uma faca! Desculpa, é que parece até absurdo. Ela. Tô na porta com uma faca. Vou enfiar a faca na barriga se você não sair agora e voltar comigo. Juro, isso tudo por mensagem. Porque eu não atendi as ligações. Ela passou o dia ligando compulsivamente e eu não atendia. E juro, eu fiquei tipo... Desligou alguma coisa em mim. Já era a terceira, quarta vez em uns 8 meses. E na minha cabeça eu pensei, então faz. Eu estava cansado de ser a pessoa que você ameaça com algo que não faz, sabe? Falo inclusive de ameaçar terminar a relação. Mas eu tinha 23 anos e pensei, chega, cansei dessa manipulação. E eu estava no ponto de pensar, então faz. Mas não escrevi isso para ela. Eu liguei para a polícia e falei, minha namorada está do lado de fora. É isso que está acontecendo. Ela está ameaçando. Tenho todas as mensagens. Podem vir e fazer alguma coisa? Eu não sei o que fazer. E eu só liguei para a polícia. Eles vieram e a detiveram. Eu rio porque foi um momento completamente insano da minha vida. Eu só pensava, não sei o que fazer. O que a gente faz quando alguém ameaça o relacionamento? Ameaça tirar a própria vida ou faz algo extremo? Se machuca? Machuca outra pessoa. Faz ameaças. Normalmente não estamos preparados para isso como seres humanos. Se a gente não tem habilidades, ferramentas emocionais, físicas, racionais para lidar com as emoções do outro ou com as ameaças do outro. E é apavorante quando alguém ameaça qualquer uma dessas coisas. Terminar a relação, sair deste mundo, ferir alguém, é aterrorizante. É aí que programas de 12 passos como Al-Anon, CODA e Adult Children of Alcoholics são realmente úteis. Sim, Porque além de gratuitos, eles são recursos muito úteis. Mas o principal é que ensinam o que significa cuidar de si quando você está com alguém que não consegue se cuidar. E podem ser relações das quais você não consegue sair, em que há risco. E é para isso que eles existem. Então, eu realmente acho que programas assim ajudam, porque, como você disse, ninguém nos ensina isso. Ninguém está preparado para lidar com alguém que diz, vou me matar se você me deixar. A menos que você já tenha passado por isso, não faz ideia de como vai reagir. especialmente se você está ferido psicologicamente e seu sistema nervoso está desregulado, fica tipo, Sim, voltando. Seu foco é como reparar depois do conflito, algo que você estuda há muito tempo. Existe algo que alguém faça numa relação que seja irreparável? acho que isso cabe ao casal. Para algumas pessoas, a infidelidade é o fim do jogo. Acabou. Sim, Ponto. sim. Para outras, dá para atravessar e sair mais fortes. Essa é a verdade. Então, de certo modo, é uma pergunta bem pessoal. Tem gente, há relações em que alguém cometeu um homicídio e a outra pessoa continua na relação. A pessoa está presa e o parceiro visita. Uau. Então, existe algo irreparável? Não sou eu quem vai cravar. Depende muito do seu sistema de valores. Interessante. No seu trabalho, imagino que com pessoas que te procuram para reparação, o que você tem percebido como algo que, digamos, é quase imperdoável? Toda vez que isso acontece, fica muito difícil se recuperar. Eu diria que se há dependência ativa, é muito difícil, se não impossível, reparar, porque você entra num ciclo de desintoxicação e reintoxicação e não está realmente em relação com a pessoa. Você está em relação com a desregulação e o vício dela. E isso é quase dizer, eu me comprometo a aceitar essa vida para o resto da minha vida. Sim, e algumas pessoas fazem isso, então nem estou dizendo que é errado ficar, mas é muito difícil reparar com alguém em dependência ativa. Também é muito difícil, se não impossível, reparar quando há alto nível de manipulação, transtorno de personalidade. Narcisismo. Sim. Isso é narcisismo, né? Sim. E você já trouxe a doutora Ramanian algumas vezes. Ela fala disso muito melhor do que eu. Em ciclos de manipulação, não há intenção real de reparar. Existe intenção de poder, controle e coerção. Quando só uma pessoa está nesse jogo e a outra tenta reparar, não funciona. A reparação é um jogo de duas pessoas. Aí não dá para fazer. Não, então isso... Você precisa aceitar. Ela não vai mudar. É essa a vida que eu quero? E talvez eu não tenha escolha porque
Minha vida está em risco, a dos meus filhos também. Eu preciso aprender a aceitar. E aí você faz funcionar. Faz funcionar do jeito que for possível. Entra num programa, procura uma terapeuta, aprende a conviver com isso. Do jeito que der pra você. Certo. Interessante. Então, se alguém está na dependência e não está disposto a sair dela, é muito difícil ter um relacionamento que floresce. Você está num relacionamento com a desregulação da pessoa. Ela vai estar quase sempre sob efeito de substância ou em abstinência. E assim fica inviável. Para reparar, pelo menos um precisa estar regulado. Se um está sempre desregulado, e na dependência é difícil chegar à regulação. Quase nunca, de verdade. É um vai e vem de desintoxicação e reintoxicação acontecendo o tempo todo por trás. É muito difícil. Então, pode não ser impossível, mas é muito, muito difícil. Exige muita habilidade. E provavelmente, eu diria que um erro comum que vejo nos casais, principalmente online, é tentar, e tentar de novo, lidar sozinhos com a dança dos gatilhos, sem apoio. O sistema nervoso fica intenso demais para encarar isso sem uma terceira pessoa. Ainda bem pela geração de profissionais, facilitadores, terapeutas e coaches que veio antes e normalizou a terapia. Porque hoje, a nossa cultura diz que terapia é ok. Sim. É ótimo buscar terapia mais cedo, como você falou, ou coaching, ou qualquer apoio mais cedo. Muitas vezes as pessoas... É o seguinte, muita gente espera tempo demais para procurar terapia de casal ou um profissional. E quando chegam lá, pode ser que ainda dê tempo. Pode ser que já seja tarde, e aí você precisa de alguém muito qualificado para trabalhar com vocês. E a verdade é que terapia de casal é bem difícil. Não há tantos terapeutas de casal excelentes. Se você começa lá no início, quando ainda não está tão ruim, o terapeuta não precisa ser tão bom. É verdade. Mas se você começa quando está na fase de é tudo ou nada, aí, meu amigo, Boa sorte. seu terapeuta para começo de conversa. É quase um milagre. E é muito difícil achar alguém realmente bom. E aqui está a coisa... Quero dizer, eu tenho empatia pelos terapeutas de casal porque você não está só ajudando a relação. Você tem que olhar para as feridas de infância e para o sistema nervoso de cada um. Entender a psique de cada indivíduo e o sistema nervoso, e depois a relação é como se estivesse ajudando 3 pessoas. É bem por aí. 2 pessoas e uma relação, com o histórico individual de ambos e o histórico do casal. São 3 entidades. Sim, total. Numa sessão de 1 hora, uma vez por mês. Boa sorte. Eu sei. Ou 50 minutos, que é a maioria. Boa sorte. Vai levar anos. E por isso tem muita gente criticando terapia, tipo, a gente vai toda semana ou todo mês há 6 meses e nada melhora. É porque... Sim, é um processo lento. Porque você precisa... Eu sinto que precisa de uma terapia de exposição bem intensa, individualmente, para começar a curar e processar as coisas de cada um. E se um faz mais o trabalho do que o outro, fica mais difícil a relação florescer. Parece que passam anos e você ainda não sai do lugar. É isso aí mesmo, Luiz. E, na verdade, qualquer tipo de reparo é um trabalho pesado, demorado e que exige paciência. Eu costumo comparar com ir à academia, porque tenho a sensação de que... Você quer ver músculo na hora, mas leva anos. E você não esperaria ficar em forma indo à academia uma vez por semana, nem indo uma vez só e nunca mais aparecendo. É meio assim que a gente pensa, psicologicamente, que a reparação funciona. Vou aparecer, vou, e de algum jeito vou saber fazer. Só que você tem que ir à academia da forma emocional e praticar o tempo todo. É quase como esperar tocar Beethoven no piano, antes de aprender as primeiras notinhas. É isso. É se expor, de novo e de novo, às pequenas coisas. Por isso, ter algo simples tipo, ok, eu sei que no começo eu preciso não fazer nada. Preciso me regular. Isso, ok, é uma coisa que eu preciso praticar. Você pode praticar isso por anos, é difícil. Ok, preciso praticar tomada de perspectiva. Tem um cara ótimo, não sei se você já o entrevistou, ex-agente da CIA, chamado Andrew Bustamante. Ainda não. Ele é fantástico e tem... Eu amo o que ele fala sobre percepção e perspectiva. Percepção é onde eu fico aqui todo dia. Como eu estou agora? Esta entrevista está indo bem? É onde eu vivo a maior parte da minha vida. Tomada de perspectiva é ir até você e pensar, ok, como o Luiz acha que isso está indo? O que está acontecendo aí no mundo do Luiz?
Essa é a habilidade. E tem mais um passo, que é obter a perspectiva, que não é só reconhecer que você tem outra visão e eu posso fazer o esforço de entrar no seu mundo, mas sim, agora eu realmente captei. Eu fui curiosa o bastante, e até a curiosidade sozinha é uma habilidade difícil pra caramba, complexa, tipo aprender a sair do seu próprio caminho, fazer as perguntas certas e do jeito que vai arrancar algo do seu parceiro que você nunca ouviu. São ferramentas difíceis. São habilidades difíceis de aprender. A gente precisa praticar. Se eu consigo sair da minha própria percepção aqui e me colocar na sua perspectiva ali, isso que ele descreve é uma habilidade de CIA. Sim. A gente não pratica isso no dia a dia. Pode ser bem complicado, mas é o treino necessário para entrar no jogo. Não há outro caminho. Sim. Essas são as habilidades que a gente precisa desenvolver. Acho que foi a Alison Armstrong quem disse algo assim. Os relacionamentos não são tão complicados quanto fazemos parecer. O que é realmente difícil são as habilidades que eles exigem. A verdade é que a maioria de nós nunca foi treinada para isso, para se relacionar de verdade. A gente sabe, entende psicologicamente, que para ficar em forma tem que ir à academia, ponto final. Tem que treinar. Isso todo mundo sabe, não precisa convencer. Ainda não aprendemos, no fundo mesmo, o que é preciso para viver uma relação saudável, duradoura, segura e funcional, especialmente para quem vem de trauma. Sim. Exige muito, exige Anos. anos e anos de prática. E não dá para esperar entrar numa relação totalmente curado. Você faz seu trabalho sozinho, mas no fim, a maior parte do trabalho acontece quando você é acionado dentro da relação. Ponto. Sim. E aprender a integrar as ferramentas da sua jornada de cura para, no meio da reação emocional, perguntar: como eu posso me sentir seguro aqui? Sim, Qual ferramenta eu posso usar agora para acalmar o meu sistema nervoso, me regular, fazer uma pausa, não me sentir ameaçado, ouvir e depois responder? sim, E saber que vou estar seguro depois dessa conversa desconfortável de 1 hora, 5 horas, 10 minutos, seja o que for. Vai ficar tudo bem. Eu posso não gostar, mas isso vai me ajudar a florescer. E quanto mais aprendermos a conversar com calma, mesmo com o sistema nervoso irritado, melhor vamos ser nos relacionamentos. e isso exige. A gente não vai conseguir conversar com calma, se não está acostumado, ou se não tivemos esse modelo lá no começo. Então não espere que vá ser assim de cara. Significa só que na próxima eu vou conseguir um pouco mais, ou dizer uma coisinha a mais. São os Exatamente. micro-reparos que, no fim das contas, 100%. sim, É uma jornada. Cura é uma jornada. Um relacionamento que floresce também é uma jornada. Olha, eu só tenho 4 anos e meio nisso, tô quase 1 ano de casado e vou ter que continuar aprendendo a fazer isso depois de filhos e tal. as prioridades dela vão mudar depois dos filhos. Ela já está diferente. Com certeza. Eu preciso continuar evoluindo, aprendendo novas habilidades, sendo ainda mais presente e paciente, que é justamente o que eu mais preciso trabalhar. Tudo isso, né? É tipo, Sim, eu tenho que encarar de frente, e é desconfortável. Não é o que eu mais gostaria de fazer. Não é como se fosse, tudo fácil. Mas eu acho, é transformação e crescimento. A escola do relacionamento. exato. E eu acho que, embora não seja fácil, é recompensador se a gente topa encarar de frente. Sim, A gente pode pegar o caminho do conforto e da conveniência e deixar tudo simples. Ou tentar não balançar o barco. Ou podemos nos jogar e perguntar: como eu continuo a me desenvolver como pessoa para ter o melhor relacionamento possível? Ou por que eu estou numa relação? Tipo, se eu não topo ir até o fim, me transformar e estar a serviço da relação. Claro, precisamos cuidar das nossas necessidades. Não é se abandonar. Mas como eu cuido de mim e depois sirvo a relação? Acho que é o único jeito de ter um relacionamento duradouro e saudável, com percalços e arranhões pelo caminho. Mas, no longo prazo, saudável é cuidar de si e estar a serviço da relação. é uma forma de ver muito bonita. Mas, de novo, sei lá. Me pergunta em 5 anos. Eu só acho que esse é o caminho. Continuar reinvestindo em mim e na relação. Sempre. Para crescer. Teve um momento, pouco antes de a Amy e eu nos casarmos. 2 semanas antes do casamento, a gente teve uma das maiores brigas da nossa vida. Uau. Faltando 2 semanas. E vocês provavelmente tentaram sabotar, né? É o medo. É meio inconsciente. Mas foi sabotagem? Sim, e por uma bobagem. Foi daquele tipo de briga que degringola muito rápido. E sim, a gente acabou se dando 2 dias de espaço. E 2 semanas antes de vocês se casarem? 2 semanas antes do nosso casamento. Uau.
A gente fica 2 dias sem se ver. Espaço para ela é um respiro. Ela fica de boa. Para mim, espaço dói. Dói muito. Então, Pra ela, tô livre. E você fica, ela vai passar 2 dias sem pensar nisso, vivendo a vida. E eu vou ficar tomada pela dor, sabe? Enfim, é como eu sou. Então, na primeira noite, eu chorei até dormir, soluçando sem parar. E naquele momento, eu ouvi uma voz, que era eu, mas mais sábia. Uma versão minha que sabia algo que eu não sei. E ela dizia: tá tudo bem, continua chorando. Eu tô aqui com você. E eu chorava, e ela: tá tudo bem, eu tô aqui. Continua chorando, vai. Você não vai ficar sozinha. Eu tô com você. Mesmo que a Amy vá embora, eu tô aqui. Mesmo que ela se afaste e nunca volte, eu tô aqui. E eu chorava, e chorava, e chorava, até chorar e dormir. No dia seguinte, eu reescrevi meus votos. E eu disse pra ela, e eu sempre volto nisso. Sinceramente, nem lembro dos outros votos. Este é o voto a que eu volto sempre. Aqui está o meu coração. A coisa mais vulnerável que eu posso fazer é te dizer: ele é seu. E é mesmo. Você tem o meu coração. Porque o que eu quero mesmo dizer é: você tem o meu coração. Por favor, cuida bem dele. não machuca. Não me machuca. Interessante. E o que eu sei que estou dizendo é: aqui está meu coração. Eu sei que você vai deixá-lo cair. Eu sei que você vai parti-lo. E nos momentos em que você não conseguir me ajudar a juntar os pedaços por causa da sua ferida, do seu gatilho, do seu processo, eu vou fazer o trabalho de recolher as partes de mim que são as mais difíceis de amar e mais difíceis para mim de conviver. E eu não vou esperar que você faça esse trabalho por mim. Eu sei que quando você puder segurar o meu coração, você vai. Mas quando não puder, eu me seguro. Cara, isso é lindo. E é para esse lugar que eu sempre volto, especialmente nos momentos em que é mais difícil me encontrar. Acho que essa é bem a abordagem e a mentalidade da Internal Family Systems. Sim, sim. Existem muitas partes em nós. Uso isso direto. A Gabby Bernstein fala muito disso também. Temos muitas partes em nós. É o que está em O Corpo Guarda as Marcas. Sim. Há muitas partes em nós. E a versão mais consciente do nosso eu adulto precisa construir uma relação de conexão com todas as partes feridas, ou com partes do passado que ainda não curamos. E saber que o adulto na sala, a versão mais saudável e inteira de nós, faz isso que você fez. É como ter uma conversa, espiritualmente, com a parte ferida de você e integrar segurança dentro de si. Sim. Por mais místico e estranho que pareça, psicologicamente todos temos essa mente que nos sabota bastante. Fica pensando 1000 coisas. Então a gente precisa reassumir as rédeas. E esse modelo que você usou é ter uma relação com as partes feridas, sem demonizá-las. É também permitir que elas tenham voz, não tentar calá-las. Eu tentava silenciar essas vozes e afastar essa parte ferida de mim. Eu não queria mostrar esse lado, mas aí eu pensava: poxa, estou me abandonando. É fazer comigo o que eu sentia que todo mundo fez comigo quando eu era mais novo. Se eu, adulto, tento expulsar o menino de 5 anos, de 7, de 13, de 23, que se sentia insuficiente, então eu não estou curando essa parte. Estou tentando arrancá-la de mim. E isso não faz bem. E isso é o que cabe a você assumir. 100%. Esse trabalho, o seu parceiro pode até apoiar, mas no fim, ele não pode curar por você. A outra pessoa não consegue. E é aí que a gente se complica. Eu certamente já me compliquei. Sim, Esse é o 70%, certo? Seu parceiro só consegue ir até um ponto. Se ele está entregando uns 70% sólidos, aqueles 30% que faltam são seus. E se mesmo assim você se sente irreparável, esses 30% são sua parte. se é 70 a 30, você pode dizer: cada um tem que dar 100% de si. Chama de 70 a 30, ou 100 a 100, tanto faz. O ponto é estar disposto a ir até o fim, e isso vai ser diferente para cada um. Mas se a gente não aprende as estratégias e ferramentas de autorregulação, curar as partes de que sentimos vergonha, que se sentem insuficientes, curar as partes de... Você disse isso lá no começo. Eu achava que se alguém soubesse disso sobre mim, ninguém me amaria. Com certeza. Se alguém soubesse essa parte de mim, nessa fase da vida,
Se soubesse o que eu pensava ou o que eu fiz, o tamanho da vergonha que eu sentia, ninguém me amaria. E esse era meu maior medo. Se alguém soubesse que eu tinha sido abusado sexualmente e estuprado por um homem, ninguém nunca iria me amar. Eu guardei isso em segredo por 25 anos, de todo mundo. E isso abalou meu coração. Abalou tudo dentro de mim. Aí eu pensava, eu preciso projetar confiança, preciso parecer forte, preciso projetar um monte de coisa. Porque se alguém soubesse o que aconteceu comigo, ninguém ia me amar. Ficaria sozinho pro resto da vida. Era um mecanismo de sobrevivência. Então precisei aprender a curar e a ter compaixão e aceitação por aquela versão mais jovem de mim quando a jornada de cura começou. E também entender que é por isso que eu agi de certos jeitos, que atraí certas pessoas, que não tinha limites, todas essas coisas. E ter compaixão por aqueles 25 anos de vida em que você pensa, cara, perdi tantas oportunidades, e se eu tivesse sabido disso antes? É ter compaixão e depois deixar ir e dizer, tá, e agora? Como eu crio segurança em mim todo dia? Como crio senso de segurança, de harmonia? Não vai ser perfeito sempre, mas quanto mais harmonia eu construir por dentro, melhor eu vou estar em qualquer relação. E é uma jornada constante. É contínua, e você sabe. E eu nunca vou ser perfeito, sabe? Claro, o que me vem à mente quando você fala isso é essa noção de que, no relacionamento, nosso sistema nervoso está sempre captando sinais do outro. E quando existem segredos, quando há coisas que escondemos, mesmo sem entender exatamente, nosso corpo mais sutil percebe que algo não está em harmonia. Sim. Isso pode não ter nada a ver com a gente. Pode ter tudo a ver com a sua vergonha e você, mas conforme a nossa ferida, a gente acaba trazendo para o nosso lado. É aí que começa a dança dos gatilhos. Existem tantas portas de entrada. Dança dos gatilhos? Claro. Pessoal, existem tantas maneiras de cair em conflito. Eu me senti incongruente a maior parte da minha vida, por vergonha, culpa, mentir, furtar, enfim, essas coisas. E dá para imaginar os parceiros que você atrairia. Claro, Ou iam captar isso, ou também seriam incongruentes, ou iam ficar bravos por outras coisas, mesmo sentindo essa incongruência, né? E isso, claro. Sim, sim. Então é ter compaixão pelo seu eu mais jovem e com a sabedoria que você tem agora, perguntar, como uso essa sabedoria daqui pra frente para permanecer o mais congruente possível, sabendo que temos pensamentos malucos, sonhos e tudo mais? Isso vai aparecer. Mas como viver com intenção, palavra e ação alinhadas no melhor que eu puder a cada momento? Quando você faz isso, sente paz. Você pode não gostar de algumas situações. Coisas vão acontecer e você vai pensar, não gostei. E ainda assim, reagir. Mas se criarmos mais harmonia e paz por dentro, sendo íntegros conosco, vamos nos relacionar de forma mais harmoniosa com os outros. Você naturalmente atrai pessoas nessa energia, ou fica mais criterioso, como você disse. Isso não funciona para mim. Ou, essa relação eu vou pausar. Ou, melhor não trabalhar com essa pessoa, porque você sente que não está alinhado. sabe, é que eu adoro isso, de verdade. E também acho que existe uma outra forma de olhar para tudo isso, sabe? Estamos vivendo agora, numa época de autenticidade. Ser autênticos conosco. E não que isso não seja importante. É extremamente importante. Mas o que eu acho interessante é que à medida que a autenticidade ganha espaço na conversa e falar a própria verdade se torna mais valorizado, algo novo também começa a acontecer em torno disso. Como eu digo isso? O quanto é difícil para nós sustentar a complexidade. Sim, cinza. Sim, isso. Áreas cinzentas. Tipo, eu acredito nisso. E então? E aí, eu tenho que me apegar a isso. E não posso mudar de ideia. E eu, e tem, sabe, algo que a Esther Perel vem falando. E que, eu acho, ela acertou em cheio. Ela diz que relacionamentos não são problemas a serem resolvidos, mas paradoxos a serem administrados. E, por dentro, quando estamos a sós, somos forçados a encarar os paradoxos internos, tipo a parte de nós que quer se mudar para perto dos pais,
que estão envelhecendo, e a outra parte, que quer ficar onde moras, porque tem comunidade. Sim, E a gente precisa lidar com isso sozinhos. É um atrito que sentimos por dentro. Assim que entra outra pessoa na sala, um parceiro, de repente o paradoxo interno com o qual teríamos que lidar passa a ser polarizado e projetado no outro. Então, digamos, estamos falando de criação de filhos. Pode ser que, internamente, exista uma discussão sobre o sono ou treinamento do sono. Devemos dormir juntos? Ou ainda, como era o outro mesmo? Lembrei, sobre amamentar por 6 meses e, sim. ao mesmo tempo, querer manter a carreira. Surge então um dilema. Faço isso por 6 meses ou por 1 ano? Como concilio tudo isso? Será que uso fórmula? Essas são questões complexas, com as quais precisamos nos confrontar e encontrar um equilíbrio dentro de nós mesmos. Mas quando surge uma polarização na relação, de repente já não precisamos mais encarar essa complexidade interna. Se o outro assume uma posição, nós vamos treinar o sono, então eu posso simplesmente assumir o polo oposto. Não, nós vamos compartilhar a cama. E aí, finco minha estaca nessa verdade. E vou brigar por ela, porque nós polarizamos em 2 perspectivas diferentes. E eu já não preciso encarar isso em mim. Então é curioso. Conforme a conversa sobre autenticidade e falar a sua verdade avança. É como se estivéssemos perdendo a capacidade de sustentar a complexidade. Dessa ideia de que, às vezes, não vai ser confortável, ou então, que teremos que fazer coisas bem desafiadoras, que podem desafiar os ideais que achávamos ter, mas que parecem mais alinhados com o eu em que estamos nos tornando, ou com os quais precisamos lidar na parceria. Porque ambos temos valores ou ideias diferentes sobre como criar os filhos, onde morar e por aí vai. Então, de certo modo, simplificamos a conversa sobre autenticidade e Sim, integridade. E isso tem gerado quase uma atrofia social, uma atrofia dessa habilidade. Sinceramente, é atrofia mesmo? Ou será que a gente algum dia teve essa habilidade? Eu nem sei. Mas isso me faz pensar em como construímos nossa relação com a capacidade de sustentar a complexidade. Estamos vendo isso com toda essa divisão sociopolítica, não é? sim. E um jeito de conseguirmos isso é por meio de... E isso é uma grande habilidade de resolução de conflitos. É por meio de... histórias. Realmente ser capaz de se sentar com a história do outro. Sem precisar concordar, mas de fato escutar e refletir sobre ela. Mas hoje, a gente quase não precisa fazer isso, porque o feed nos alimenta com uma câmara de eco do que já queremos ouvir. Aí vem o medo do outro lado, e do nosso lado. Então recebemos as informações que nos confirmam, e nunca precisamos ouvir o ponto de vista de outra pessoa. Só que no relacionamento, o parceiro tem outra perspectiva e queremos ser autênticos conosco. O que a gente faz? Uma coisa que a Marta e eu fizemos logo no começo foi... Eu fui bem claro. Falei, precisamos alinhar nossos valores, senão... vai ser difícil. Precisamos alinhar valores, visão e estilo de vida. Mas o que acontece quando um desses valores ou a visão muda? Exato. No começo eu dizia, precisamos estar uns 80% alinhados em valores, visão e estilo de vida. E ela, tô dentro, mas eu preciso que você seja flexível, sabe? Boa. É isso. E ela, não pode ser tão rígido. Não tem que ser tudo no absoluto, como você falou. Enquanto eu vinha com, eu quero essas coisas alinhadas, senão o que estamos fazendo aqui? Para que entrar numa relação sem alinhamento? Pelo menos em algo a gente precisa se alinhar. Não dá para ser só atrito. E ela, sim, e eu preciso que você seja flexível em algumas coisas. E eu, ok. Demorou para eu aprender a ser mais flexível e garantir que mantivéssemos alinhamento, para eu não sentir que estava abrindo mão de valores. O mesmo para ela. Ela não quer abrir mão de valores, mas dizia, você não pode ser tão rígido nessa regra, nessa coisa, se eu não correspondia em algo. E eu, tá, entendi. Preciso ser mais flexível nisso e naquilo. E acho que isso foi ótimo de ser flexível com valores e combinados, garantindo que as coisas vão evoluir e mudar. E tá tudo bem. Existe pesquisa sobre rigidez em relacionamentos mostrando que quanto mais rígido você é e quanto mais espera a perfeição, obviamente isso não surpreende ninguém. Pois é. Menor será a sua satisfação com a relação. Você vai ficar infeliz. Sim. Bom, Bea, isso foi poderoso. Quero te fazer umas perguntas finais antes. Onde é o melhor lugar para te apoiar, seguir e te encontrar online?
Você pode entrar no meu site, baiavoce.com, BAYAVOCE. E no Instagram, eu sou @baiavoce. É onde eu mais fico. No site, tem alguns recursos. Tem um PDF gratuito sobre reparo, com um monte de roteiros para vários tipos de conflito. Esse é bom. E tem outra folha de exercícios sobre o descompasso entre mudança e esforço. Para quem está naquela dança de mudar e aceitar, se você quiser um apoio nisso, também é gratuito. E em breve, vou lançar um grupo de reparo. Fiquem de olho. Demais, Bea. Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite. Agradeço você. Foi muito bom. Todo mundo tem questões de relacionamento que precisa encarar. Eu, inclusive. A verdadeira questão não é se você vai lidar com isso, mas com quem. Quem é a pessoa diante da qual você vai dizer: eu estou pronto para fazer esse trabalho, para crescer junto. Vivemos um tempo em que nunca se esperou tanto dos relacionamentos amorosos,